Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje, terça-feira, dia 6 de outubro de 2020. Estamos na semana da criança, né? A semana que antecede o Dia das Crianças. Muito bem. E vocês, como crianças proativas, líderes do segundo ano, estarão iniciando a apostila de português no dia de hoje. Então, na página 7 da apostila de português, número 4, nós vamos trabalhar com a poesia. Vocês sabiam que a poesia brinca com som e também com desenhos? Sim, vejam este tema: 111 poemas para crianças, escrito por Sérgio Coparelli. Olhem só que legal. 111 poemas somente para crianças. Segundo ano, para qual público esse livro de poemas é escrito? Para crianças. Muito bem. Quem é o autor deste livro? Sérgio Caparelli. Muito bem. Em sua opinião, por que alguns escritores escrevem poemas para crianças? Por quê? Porque eles têm preferência, eles gostam do público infantil, né? E eles gostam de divertir as crianças com os sons das palavras, com a graça das histórias e também dos personagens criados pelo autor. Muito bem. Agora nós vamos virar a página e vamos ler um texto muito legal. Você vai conhecer um novo tipo de poema. Observe como o texto está escrito e organizado na página. Ouça a leitura do professor, em seguida leia o poema juntamente com ele e veja a imagem. Agora responda oralmente. Você já viu um tamanduá-bandeira? Então, aqui diz o tamanho do A. O tamanduá se espanta com o tamanho do A. Esse é um dos poemas do Sérgio Caparelli. Um dos 111 poemas escritos para crianças. Então, olhem só. O tamanduá, no qual o poema se refere, é o tamanduá-bandeira. Esse aqui, ó. Ele é maior do que o tamanduá comum. Ele tem focinho comprido, cauda longa e peluda, mãos com 3 garras grandes e os pés com 5 garras pequenas. Coloração entre cinzenta e parda e uma região quase preta. Alimenta-se principalmente de cupins. Então, olhem como que o Sérgio Caparelli escreveu esse poema do tamanduá. O tamanho do A. O tamanduá se espanta com o tamanho do A. O que vocês acharam desse texto? O que vocês acharam de diferente nesse poema? Vocês perceberam como que o escritor utiliza uma vogal para chamar a atenção de nós leitores? E isso faz com que o poema fique mais atrativo, né? O visual, olhem só, quando nós olhamos o tamanho das letrinhas As, já chama a nossa atenção e desperta interesse em ler, não é verdade? Então, foi isso que nós fizemos. Agora nós vamos conhecer um pouquinho sobre o escritor. O Sérgio Caparelli nasceu no dia 11 de junho de 1947, na cidade de Uberlândia, no estado de Minas Gerais. Foi professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
até se aposentar. Seu primeiro livro infanto-juvenil é do ano de 1979 e se chama Os Meninos da Rua da Praia. Ele ganhou muitos prêmios da literatura para jovens e crianças. Então, ele é muito conhecido por escrever esses poemas atrativos para o público infantil. Você já leu algum outro poema escrito por esse escritor, Sérgio Caparelli? Você gostou desse tipo de poema que nós acabamos de ler? Muito bem. Agora nós vamos fazer algumas atividades sobre o poema. O que acontece com a letra A no poema lido? O que acontece? Cada vez que o A aparece, ele aumenta de tamanho. Muito bem, nós vamos escrever isso na número 1. A letra A aumenta de tamanho toda vez que aparece. O que isso provoca no tamanduá? O tamanduá fica o quê? Espantado. Por que ele tem essa reação? Porque a letra A cresce no decorrer do poema e fica bem grande. Muito bem. Muito bem, agora na página 10, exercício 4. O que esse poema tem de diferente dos outros que você conhece? O que vocês observaram de diferente? Nesse poema, uma das letras, no caso a letra A, vai aumentando de tamanho no decorrer do poema. O tamanho cada vez maior da letra A combina com o significado do texto, né? Já que esse poema explora as palavras e o desenho das letras. Muito bem. Esse aqui vocês não precisam escrever, nós estamos só trocando ideias, tá? Agora, número 5. Nesse poema, o som representado por qual letra chama mais sua atenção? Com certeza, pela letra A, né? Número 6. Por que o título do poema é O Tamanho do A? Porque ele aumenta de tamanho, né? O desenho da letra aumenta de tamanho. Então, esse poema que vocês leram sobre o tamanho do A, ele é chamado de poema visual. Sabem por quê? Porque o autor utiliza os sons representados pela letra A e o desenho da letra para expressar os significados do texto. Desse modo, as palavras e o formato do desenho se juntam para expressar os sentidos do poema. Viram só que legal? Aqui nós temos sugestão de leitura. Agora nós vamos conhecer um outro texto, o texto número 2. Você vai conhecer mais um poema visual. Junto com seus colegas, observe a imagem e acompanhe a leitura do professor. O que é isso aqui? Um carrossel. E o nome desse poema visual é Upa Cavalinho. Olhem como ele foi escrito. O carrossel vai girando sem parar. Meu cavalinho galopa, upa, upa, cavalinho. Cuidado, vá de mansinho, meu cavalo alazão. Não gire assim desse jeito, senão nós vamos para o chão. Alazão significa cavalo que tem o pelo castanho e avermelhado. Esse poema foi escrito por Nai Ribeiro, Roda de Letrinhas. Segundo ano, foi no ano de 2004 e ele está no livro na página 27. O que vocês observaram nesse poema? Como ele fala do carrossel, vocês perceberam que ele foi escrito imitando um carrossel girando? Aqui está o carrossel. E aqui está a forma como o poema visual foi escrito. Viram só como que os autores que escrevem esse tipo de poema, eles procuram chamar nossa atenção? Muito legal, né? Agora, na página seguinte, nós vamos
saber um pouquinho sobre a autora, a escritora Nay Ribeiro. Ela nasceu no ano de 1950, em Boa Esperança, Minas Gerais. Em sua infância, gostava de nadar no rio, andar sem sapatos, subir em árvores e brincar. Ainda criança, foi morar na cidade de Campinas, no estado de São Paulo. Quando cresceu, tornou-se professora. Gostava de inventar histórias para contar para seus alunos. Com sua filha, ela fundou a editora Roda e Cia, Roda e Companhia, que publicou o livro Roda de Letrinhas, no qual se encontra o poema que nós lemos agora, que foi sobre o carrossel. Que legal, hein? Segundo ano, na atividade 1, as palavras no poema formam uma imagem parecida com o quê? Com a de um dado, com a de um círculo, com a de uma pirâmide ou com a de um ovo? Com a imagem de um círculo, né? O que compõe a imagem do poema? Não tem desenhos, certo? Então, essa imagem do poema, ela é composta pelo quê? Por palavras. Muito bem. Número 3. No poema, quais são as palavras que mais combinam com a imagem de um círculo? Quais palavras que combinam com um círculo? Quando diz vai girando, né? E quando diz também gire, né? Quando eu falo girar, eu lembro do movimento de um círculo, né? Então, as palavras são girando e gire. Na número 4, a organização dos versos do poema representa o quê? A forma como está escrita cada frase do poema. Vocês se lembram que versos é o quê? É cada frase escrita de um poema, que faz parte de um poema. Nesse caso aqui, as frases foram escritas em círculo, certo? Em espiral. Então, a organização desses versos do poema representa o quê? Um cavalo correndo, a criança que brinca, o carrossel que gira ou o cavalinho parado? Com certeza, a letra C, né? O carrossel que gira. Muito bem. Na número 5, o carrossel a que o poema se refere gira apenas uma vez ou mais de uma? E como você sabe? Esse carrossel aqui, ele girou apenas uma vez ou mais de uma? Mais de uma vez. Observe, começou aqui, fez uma volta, mais outra volta. Então, ele girou 3 voltas, né? Ó, 1, 2, 3. 3 voltas. Então, agora, as próximas questões da página 13, nós vamos apenas falar, discutir oralmente. O título e o texto do poema se referem a um cavalinho, certo? Esse cavalinho é de verdade? Sim ou não? Não, ele não é de verdade. Ele representa um dos cavalinhos que fazem parte de um carrossel. Número 7. A voz que fala no poema parece ser de um adulto ou de uma criança? Como você sabe? A voz parece ser de uma criança, pois a palavra cavalinho é uma expressão infantil. E, além disso, quem geralmente gosta de brincar em um carrossel são as crianças. Na número 8, no final do poema está escrito: nós vamos para o chão. Releia todo o poema e responda. A palavra nós se refere a quem? Está escrito assim:
O carrossel vai girando sem parar. Meu cavalinho galopa. Upa, upa, cavalinho. Cuidado, vá de mansinho, meu cavalo alazão. Não gire assim, desse jeito, senão nós vamos para o chão. Essa palavra nós se refere a quem? As crianças que estão girando no carrossel. O que pode acontecer se o carrossel girar depressa demais? As crianças podem cair no chão, né? Nesse poema, segundo Ana, algumas palavras rimam. Cite essas rimas. Quais palavras aqui nesse poema que rimam? Cavalinho, mansinho, senão, chão. Também, não, alazão. E também, cuidado e cavalo. Muito bem, segundo ano. Então, hoje nós aprendemos que existem poemas que são chamados visual. Por quê? Eles trabalham com as letras, com a forma que as palavras estão escritas, e isso tudo chama a nossa atenção, desperta o nosso interesse. É uma forma de atrair a leitura dos leitores, né? De nos chamar a atenção para ler esse poema. E a leitura fica mais divertida, não é verdade? Muito bem!